Bom dia, almas! Hoje em gramática nós vamos estudar regência. Bom, o que é regência? Regência é um mecanismo linguístico pelo qual certas palavras do enunciado impõem condições aos seus complementos. O termo que impõe condições aos seus complementos chama-se termo regente. O que se submete é chamado termo regido. Assim, nós vamos ter em gramática regência nominal, quando o regente é um nome, e regência verbal, quando o regente é um verbo. Por meio dos mecanismos de regência, se estabelecem relações de dependência entre as palavras do enunciado, recurso que funciona como importante marcador de coesão no interior da frase. As preposições comandadas pela regência verbal ou nominal não dependem da escolha daquele que fala, mas são impostas obrigatoriamente pelo termo regente, sendo nome ou sendo verbo. As preposições comandadas por regência são praticamente vazias de significado e seu uso pode sofrer variações quando se compara o emprego na língua oral como na língua escrita culta. O falante nativo da língua, como nós, conhece a regência daquelas palavras que fazem parte do seu repertório linguístico, do seu vocabulário ativo. Sendo assim, ao estudarmos regência verbal, como hoje, nós temos que dar enfoque a alguns verbos importantes cujas regências merecem nossa atenção. Então nós vamos estudar aqui, é um assunto um pouco complexo, nós vamos estudar a regência de alguns verbos tradicionalmente complexos e usuais. Mas se todos ficarmos atentos aos pormenores, eles se tornam fáceis para o falante e para o aprendente da língua portuguesa. O primeiro verbo a abordarmos é o verbo aspirar. O verbo aspirar, ele tem duas regências verbais. Ele pode ser verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto, regido da preposição a, com o sentido de sorver, de respirar, O verbo aspirar, ele é transitivo direto, e no sentido de almejar, ele é transitivo indireto, regido da preposição a. Então vamos ver aqui dois exemplos, Vou colocar aqui em relação ao primeiro verbo. Diga assim: nós aspiramos ar puro em Andradina. Então aqui nós temos o verbo aspirar no sentido de sorver. Quem aspira, aspira um ar. Então quem aspira alguma coisa. Então ele é verbo transitivo direto. Eu tenho ar puro como objeto direto. Agora vamos elucidar no sentido de almejar, aspirar no sentido de querer, de almejar. Vocês
aspiram a. Não é o aspirar no sentido de sorver, mas no sentido de almejar. Vocês aspiram a uma carreira universitária. Então aqui eu tenho o verbo aspirar como transitivo indireto regido da preposição a. Olhem a diferença. Quando for aspirar no sentido de sorver, ele é transitivo direto. Quando for aspirar no sentido de almejar, ele é transitivo indireto regido da preposição a. Agora, outra regência, verbo assistir. 4 sentidos. Sentido de ver, caber, socorrer e residir. Então vejamos. É um verbo que muito falante da língua portuguesa insiste em usá-lo de forma errada, com regência trocada. Então, no sentido de ver, ele é transitivo indireto regido da preposição a. Então vejamos aqui, segundo. Elas assistem ao filme. Elas assistem ao filme. E nunca elas assistem o filme. O filme não está enfermo, o filme não está doente. Tá? Assistir no sentido de ver é regido da preposição a. Vamos aqui no sentido de socorrer, então, de prestar socorros, né? O médico assistiu o paciente. Então, o médico assistiu o paciente. Então, aqui eu tenho o verbo transitivo direto. Quem assiste, assiste alguém. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Agora, no sentido de caber, que também é regido da preposição a, né? Então nós temos aqui é um direito que assiste às crianças. Então aqui eu usei o acento grave, porque eu tenho 2 As. Um da regência do verbo assistir e o outro que é um artigo feminino mostrando que crianças é um substantivo feminino. Então houve fusão, então acento grave aqui. Houve crase, então acento grave. É um direito que assiste às crianças. Mas vamos trocar aqui as crianças por um termo masculino. É um direito que assiste. É um direito que assiste ao cidadão. Então, eu tenho o verbo assistir no sentido de caber, que cabe ao cidadão, que cabe à criança, que lhe é pertinente, tá bom? E assistir no sentido de residir, que ele é regido da preposição em. Então aqui, nós assistimos em Andradina. Então nós temos aqui 4 exemplos com o verbo assistir, mostrando-lhes as variações de regência desse verbo. É um verbo muito usual na língua portuguesa, tanto na forma oral quanto na escrita, né? Então, assistir no sentido de ver, ele é transitivo indireto, regido da preposição a. No sentido de caber, também ele é transitivo indireto, regido da preposição a. No sentido de socorrer,
quando presta socorro, quando se ajuda, quando se auxilia, ele é transitivo direto. E no sentido de residir, morar, habitar, ele é intransitivo. Então ele é regido pela preposição em, tá? Então aqui como sentido de residir, ele é um verbo intransitivo. Então nós temos aqui 3 tipos de transitividade. Transitividade indireta, né? E a direta. E agora aqui ele é intransitivo. Então 3 tipos de regência, melhor. O verbo agradar, com o sentido de acariciar, fazer agrado, ele é transitivo e direto. E no sentido de satisfazer, de contentar, ele é transitivo e indireto, regido da preposição a. Então vejamos aqui, terceiro, né? O menino agradou o gatinho com as mãos, ou com toques sutis, né? O menino agradou o gatinho com toques sutis, né? Então aqui no sentido de acariciar, ele é transitivo direto. Então aqui ele é um VTD, né? Agora, no sentido de satisfazer, de contentar, diga assim: o show do cantor não agradou aos participantes. É uma palavra masculina, então agradou aos. Eu quero dizer, não agradou à plateia, não agradou a, acento grave, plateia. É uma palavra feminina, então aqui dentro eu tenho 2 As. Um que é o artigo, o outro que é a preposição do verbo agradar. Então o verbo agradar, assim como o verbo assistir, assim como o verbo aspirar, ele tem a preposição a quando ele passa a ter um outro sentido. Então nós temos que ficar atentos que nós usamos muito a preposição a formal em língua portuguesa. Como o verbo agradecer. O verbo agradecer, ele também tem 2 regências. Para pessoa e para objeto. Então aqui, quando for para a pessoa, eu vou usar o verbo transitivo indireto, regido da preposição a. E quando for objeto, coisa, né, eu vou usá-lo como verbo transitivo direto. Muita gente faz o contrário aí, tá? Então eu digo assim: o homem agradeceu. O homem agradeceu ao diretor da escola. Agradeceu ao diretor. Agradeceu-lhe, né? Agora, o homem agradeceu o convite para a festa. Bem simples. Quando for agradecer a pessoas, então ele é regido da preposição a. Ele é transitivo indireto. Quando for agradecer no sentido de agradecer coisas, benfeitorias, né, objetos, ele é transitivo direto. Geralmente as pessoas invertem aqui, né? Eu vou agradecê-la, eu vou agradecer-lhe. Tá? Agradecer a pessoa, então eu vou agradecer-lhe.
Eu vou agradecer a você, a ela, a ele. Então eu vou agradecer-lhe, tá bom? Então, o verbo agradecer, que geralmente é uma regência trocada, eu agradeço a pessoas, ele é transitivo, indireto, regido da preposição a. Agradecer coisa, objeto, ele é transitivo, direto. Bom, eu vou apagar aqui para falar do verbo custar. Bom, o verbo custar, ele não tem sujeito, pessoas após ele. Bom, ele, no sentido de ser custoso, e não estou falando de preço, estou falando de ser custoso. Então carece-nos aqui uma atenção maior. O verbo custar no sentido de ser custoso, ele é transitivo indireto, regido da preposição a, e geralmente ele vai ficar na terceira pessoa do singular. Então eu digo assim, é o número 5. Custa aos professores. Custa aos professores bom desempenho no ensino remoto. Custa aos professores, quer dizer, é custoso para nós isso. Não fomos preparados para tal, né? Nos fere-nos porque somos presenciais. Fere-nos porque somos didáticos, necessitamos de interação, né? Então, o verbo custar, no sentido de ser custoso, ele é transitivo indireto, regido da preposição a e fica na terceira pessoa. Então, veja aqui, o verbo custar, eu posso colocar no passado, custou aos professores, né? Então aqui é no sentido de ser custoso e não de quanto custa, tudo bem? É esse verbo custar com esse sentido que nós queremos elucidar. O verbo número 6. O número 6, nós temos dois verbos que eles têm regências semelhantes, né? O verbo esquecer e o verbo lembrar. Nós podemos usá-los de forma correta, ou sendo transitivo direto, tanto esquecer quanto lembrar, ou transitivo indireto, pronominal, né? Eu uso o pronome se, que ele é flexionável, e eu devo usar a preposição. Eu vou por aqui dois exemplos com os dois verbos aqui. Número 6. Eu digo assim, eu lembrei a data de seu aniversário. Olha, eu lembrei a data de seu aniversário. Como o verbo esquecer? Eu esqueci os presentes. Aqui o verbo lembrar, ele é transitivo direto, e o verbo esquecer, transitivo direto também. Estão corretos. Eu lembrei a data de seu aniversário. Eu esqueci os presentes. Mas se eu colocar pronominalmente, nós devemos introduzir a preposição de. Muitas pessoas usam a preposição, mas não usam o pronome. Então vejamos aqui, vou reescrever as duas frases
colocando agora como verbo transitivo indireto, pronominal, né, com a preposição de. Então eu digo assim, ó, o verbo é lembrar-se, então eu me lembrei da data de seu aniversário. Aqui eu estou usando o pronome, ali é o pronome se, como é primeira pessoa, né? Nós declinamos, vira me. E aqui a data, então eu tenho a preposição de, né? Tem a contração da preposição de mais o artigo a. Como verbo esquecer, eu esqueci os presentes. Então, eu me esqueci dos presentes. Bem simples o verbo esquecer, bem simples o verbo lembrar. As duas formas estão corretas. Ou sendo transitivo direto, ou sendo transitivo indireto, com pronome flexionável e a preposição de. Temos ainda o verbo implicar. É um verbo fácil, né? Não percebo muitos erros quando se usa o verbo implicar. Ele tem o sentido de tomar parte, ele é transitivo direto. Ter implicância, ele é transitivo indireto com a preposição com. E no sentido de acarretar, ele é transitivo direto. Então vejamos aqui, olha, o verbo implicar. Com o sentido de tomar parte. Eu digo assim, isto implica no sentido de tomar parte. Isso implica os novos acontecimentos. Isso implica os novos acontecimentos diários. No sentido de ter implicância, a mãe implica com o filho a todo momento. E agora, no sentido de acarretar as decisões políticas, implicam mudanças aos eleitores. As decisões políticas implicam mudanças aos eleitores, né? Então o verbo implicar, o que ele é diferente aqui? No sentido de ter implicância. Ter implicância, ele não tem pronome, né? Ele não é pronominal, ele tem a preposição com. Nos demais sentidos, né, ele é transitivo direto, não há preposição depois do verbo. Bem? Os verbos informar, avisar, certificar, notificar, prevenir, com o sentido de transmitir uma informação para alguém, né? Todos aqui têm o mesmo sentido.
no sentido de transmitir uma informação para alguém, eles serão transitivo direto e indireto. E aí eu posso fazer essa troca aqui. Se eu enfatizar como objeto direto a pessoa, então o objeto indireto vai ser uma coisa. Se eu enfatizar a pessoa como objeto indireto, então o objeto ou a coisa em si será objeto direto. Então eu vou fazer com um desses verbos apenas, né? Eu vou escolher um desses aqui e vou fazer uma frase que poderia ser feita com quaisquer um desses aqui. Vou fazer essa construção. Depois nós vamos fazer a troca mostrando as possibilidades da inversão. Então nós temos assim, no sentido de informar, o professor informou, né? Eu vou enfatizar esse primeiro, né? Os alunos, notem, aqui eu montei como objeto direto pessoa, tá? Então o fato em si vai ser objeto indireto. O professor informou os alunos, né, da nova prova. Quem informa alguém de alguma coisa. Então, olha, informar é transitivo, direto e indireto. O professor informou quem? Os alunos. De quê? Da nova prova, objeto indireto. Eu vou reescrever esta frase fazendo a troca regencial. Diga assim: o professor informou, né? Agora, eu vou enfatizar a pessoa, que são os alunos, será um objeto indireto, né? E a prova será objeto direto. Informou a prova, a nova prova. Quem informa alguma coisa a alguém. O professor informou a nova prova aos alunos. Notem aqui a construção. O professor informou os alunos da nova prova. O professor informou a nova prova aos alunos. Vou trocar aqui certificar, por exemplo, né? O professor certificou os alunos da nova prova. O professor certificou a nova prova aos alunos. Como avisar, por exemplo. O professor avisou os alunos da nova prova. O professor avisou a nova prova aos alunos. Então, os verbos informar, avisar, certificar, notificar, prevenir, desde que transmitam uma informação a alguém ou para alguém, né? Eles serão transitivos diretos e indiretos e serão construídos dessa forma. Quem informa alguém de alguma coisa, ou quem informa alguma coisa a alguém. Então aqui, vocês podem observar que eu tenho agora um objeto direto e um objeto indireto. Tá bom? Vou apagar porque nós vamos falar dos verbos obedecer e desobedecer. É um assunto pormenorizado, não é fácil. Alguns verbos são fáceis, outros tornam-se complicados por causa do vício em se omitir a preposição, ou em se colocar um pronome onde não há, ou
quando deve se colocar o pronome, não se coloca, né? Então deixe-me apagar o quadro. Nós vamos falar dos verbos obedecer e desobedecer. Vão observando que os dois, né, são transitivos indiretos, ou seja, são regidos da preposição a. Então, número 9. 9. Obedecer e desobedecer. Diga assim, olha. Os bons filhos obedecem a seus pais. É necessário usar a preposição a, porque o verbo obedecer é regido da preposição a, né? Os bons filhos obedecem a seus pais. Os bons filhos lhes obedecem. Agora, como verbo desobedecer. Os maus filhos desobedecem a seus pais, né? Ou seja, o verbo obedecer e o verbo desobedecer têm a mesma regência, ambos são transitivos indiretos, regido da preposição a. Tudo bem? Então eles não são transitivos diretos como se fala por aí. Eles são regidos da preposição a. Verbo pagar e perdoar são dois verbos diferentes, mas têm as regências semelhantes, né? Se eu pago a pessoa, se eu perdoo a pessoa, olha bem, se eu pago a pessoa, se eu perdoo a pessoa, ele é transitivo indireto, regido da preposição a. Se eu pago coisa, se eu perdoo dívida, ele é transitivo direto. Bem simples. Então, número 10. Diga assim, ó. Eu, com o verbo pagar, eu pago ao cantineiro. O homem da cantina. Eu pago ao cantineiro. Eu pago a cantina. Eu pago ao cantineiro. Eu pago a cantina. Cantineiro é o homem que atende a cantina. Então aqui o verbo pagar, ele é transitivo, indireto, regido da preposição a. Aqui eu pago a cantina, o estabelecimento, então ele é o verbo transitivo direto. Como perdoar? O banco perdoou ao cliente. O banco perdoou a dívida do cliente. Veja a diferença. É mentira a frase, né? Impossível acontecer isso. Né? Ó, o banco perdoou ao cliente. Quem perdoa, perdoa a pessoa, ao cliente, ao cidadão, né? E o banco perdoou a dívida. A dívida é coisa, então aqui ele é transitivo direto e aqui ele é transitivo indireto. Bem fácil, né? A questão do verbo perdoar. Bem fácil a questão do verbo pagar também.
O verbo preferir, por mais que o professor fale por aí, ensine a regência gramaticalmente correta, padronizada do verbo preferir, as pessoas insistem em falá-lo de regência popular, né? Considerada gramaticalmente errada. Quem prefere, prefere isto a aquilo. Quem prefere, prefere isto a este objeto, por exemplo. E nunca preferir do que. Não existe preferir do que. Com preferir não se usa do que. Porque o verbo preferir é um verbo transitivo direto e indireto, regido da preposição a e não regido da preposição de. Tá bom? Então eu digo assim, número 11, eu prefiro comida brasileira a estrangeira. Agora vamos fazer uma observação aqui. Quem prefere, prefere o quê? Comida brasileira. Isso é o meu objeto direto. Então o verbo preferir é um verbo transitivo direto. Quem prefere, prefere alguma coisa a outra coisa. Então esse a que está aqui é preposição que pertence ao verbo preferir, ele é regido da preposição a, e a estrangeira, quer dizer, a comida estrangeira, está subentendida aqui a palavra comida, e a palavra comida estrangeira é um substantivo feminino, regido do artigo a. Então esse a tem duplo a. Então eu coloco acento grave, indicador da classe. Eu prefiro comida brasileira a comida estrangeira, ou a estrangeira, né? Então não existe o do que com o verbo preferir. Eu prefiro café a leite. Eu prefiro café a leite. Não prefiro café do que leite. Eu posso usar do que em outras situações, exceto com o verbo preferir. Tá? Porque a regência do verbo preferir é feita com a preposição a. O verbo preferir, ele é transitivo direto e indireto. E tem em si a preposição a como termo, né, que ajuda em sua regência. Nós vamos agora ao verbo querer, no sentido de desejar, e querer no sentido de estimar. O número 12. O verbo querer também tem sentidos diferentes, portanto tem regências diferentes, né? Então vejamos aqui. Verbo bem simples, número 12. Como verbo querer, eu digo assim, ó, o menino quer um brinquedo novo. O menino quer um brinquedo novo. Ele quer no sentido de deseja um brinquedo novo. Verbo querer é verbo transitivo direto. Agora, o querer no sentido de estimar, ele é transitivo indireto regido da preposição a. O professor quer muito a seus alunos. Quer dizer, ele deseja muito bem a seus alunos, ele quer muito. Então o verbo querer está regido aqui, a preposição a, ele é um verbo transitivo e indireto, né? O verbo visar também tem três situações, três tipos de regência, né? Melhor ter dois tipos de regência, mas três tipos de situação. Eu tenho no sentido de passar visto, no sentido de mirar, olhar, e no sentido de ter por objetivo, objetivar. Então eu digo assim, 13º. O guarda
visou meus documentos. Visou, deu visto, né? Carimbou. Também eu posso posso colocar assim, o guarda visa o assaltante pelo vidro. O guarda visa o assaltante pelo vidro. Ele está olhando, ele mira. Tá? Então, visar no sentido de mirar, de olhar, tá? Ele é transitivo direto, tanto quanto visar no sentido de dar visto. Tá? Aqui é de dar visto, aqui é de mirar, olhar, ver, né? Ambos transitivo direto. E no sentido de objetivar, ele tem a regência, né, feita com a preposição a. Eles visam a uma carreira acadêmica. Então aqui eles visam a uma carreira acadêmica. Verbo transitivo indireto, regido da preposição a. Então aqui eles objetivam uma carreira acadêmica. Eles têm por objetivo uma carreira acadêmica. Então o verbo visar, 3 situações, né? 2 tipos de regência, com transitivo direto, ou ele é transitivo indireto, regido da preposição a. Traduções: visar no sentido de passar visto, de carimbar, de anotar, né? De rubricar. Visar no sentido de mirar, de olhar. Visar no sentido de buscar, ter por objetivo, alcançar uma meta, conseguir, né? Ele é transitivo indireto, regido da preposição a. E por fim, alguns verbos intransitivos. Os verbos intransitivos, aí tem vários, regidos da preposição a. Aqui eu coloquei o verbo chegar, ir, regressar, retornar, sair, subir, trepar, voltar, descer, etc. Olhem bem, todos os verbos ou expressões que dão ideia de movimento são regidos pela preposição a. Popularmente se usa em, para, né? Mas no padrão português formal, gramaticalmente falando, são regidos pela preposição a, porque são verbos intransitivos. Então, quem chega, chega a algum lugar e não em algum lugar. Quem vai, vai a algum lugar. Quem regressa, regressa a algum lugar. Quem retorna, retorna a algum lugar. Quem sai, sai a algum lugar. Quem sobe, sobe a algum lugar. Quem trepa, trepa a algum lugar. Quem volta, volta a algum lugar. Quem desce, desce a algum lugar. Então, para elucidar, pelo menos um aqui, número 14, eu vou usar aqui o verbo chegar, né? Nós chegamos ao nosso destino. Quem chega, chega a. Então o a ajuda o verbo chegar, que é um verbo intransitivo, né? Então a é a preposição que auxilia o verbo intransitivo. Então, tudo bem? Portanto, ao nosso destino é um adjunto adverbial. E quem chega, chega a algum lugar, então aqui é o adjunto adverbial de lugar. Porque o verbo intransitivo, ele tem sentido completo. Quem chega, chega. No máximo a algum lugar. Então, ele é regido juntamente com a preposição a, se assim for o caso de continuidade de sentido. Bom,
chegamos ao fim de nossa aula. É longa, poderia dar mais exemplos, mas o tempo, né, não é nos propício tanto. Então espero que todos tenham entendido as regências pelas quais alguns verbos passam e que são de uso contínuo, tanto na forma oral quanto na forma escrita do português. Espero que todos tenham entendido. Bom dia e até a próxima aula.